Vamos fazer uma retrospectiva literária do ano de 2025. Infelizmente eu não estou com os livros aqui porque eu não estou em casa, mas vocês vão estar vendo as fotinhas dos livros aí. 2025 foi um ano muito engraçado, na verdade, em relação à minha leitura. Por quê? Porque eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre a minha história com a leitura, né? Em relação aos meus altos e baixos e o que eu lia e o que eu não lia e como eu me aproximei de novo da leitura. Então acho que 2025 foi um ano que eu mais me aproximei, assim, ou que eu estava tentando, e principalmente também por conta da criação de conteúdo. E aí eu estipulei pra mim uma meta de 25 livros pra 2025. E não porque era o ano de 2025, mas porque em 2024 eu tinha lido 20 livros. E eu pensei, então talvez em 2025 eu aumentando 5, né, múltiplos de 5 conforme os anos vão passando, eu consiga. Só que aí muitas coisas aconteceram em 2025 na minha vida pessoal, o que acarretou em não conseguir ler 25 livros, porém consegui ler 22, se eu não me engano. Começamos o ano de 2025 lendo os 2 últimos livros da box de Jogos Vorazes. A Esperança, que era o terceiro e último livro da trilogia inicial, né? E aí tem o prequel de A Cantiga do Pássaro e da Serpente. E aí eu tava muito nessa vibe de Jogos Vorazes. Apesar de conhecer o universo de Jogos Vorazes pelos filmes, eu não tinha lido os livros, né? Eu nunca tinha lido os livros e eu ganhei de presente. E eu gostei muito dos livros. Eu gostei muito, assim, de como eles foram construídos, das diferenças que a gente encontrava em relação aos filmes. E sim, eu gostei mais dos livros do que dos filmes, mas eu acho que isso é natural na maioria das vezes. Depois de Jogos Vorazes, eu li O Parque dos Dinossauros, o que foi muito inusitado. Eu nunca tinha imaginado que eu ia ter vontade de acordar, assim, um dia eu acordar e falar, tô com vontade de ler O Parque dos Dinossauros. Mas é porque ia lançar um filme, lançou um filme, novo filme de Jurassic World, que faz parte do Jurassic Park, e eu já sabia que Jurassic Park tinha sido baseado em uma trilogia de livros, que era a trilogia dos filmes Jurassic Park. E aí eu pensei em assistir, fazer um vídeo sobre esse livro. Li o primeiro livro, Jurassic Park, eu gostei muito, ele me surpreendeu muito, ele é maravilhoso. Só que, assim, muitas das vezes eu inclusive achava que eu tava lendo um artigo científico, porque ele tem essa técnica, sabe? Ele fala sobre umas coisas mais científicas, ele tem toda uma explicação, e às vezes você só pulava a leitura. E tá explicando isso aqui, não sei o que, da genética, blá, 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 e aí você voltava pro assunto que você estava tendo. E é claro que isso existe muito mais no livro do que no filme, porque no livro é muito mais específico, né? Tem esse detalhamento que não é possível colocar no filme sem acabar ocupando muito espaço desnecessário para um filme. Eu acho interessante como a proposta do livro funciona pro livro e a proposta pro filme funciona pro filme, então os dois são ótimos. Porém, acabou que eu não fiz o vídeo sobre o Jurassic Park. Por quê? Especificamente sobre o Jurassic Park novo. Esse filme, ele fala muito sobre o fundo do mar, e eu não gosto do fundo do mar. E vai ficar por isso mesmo, porque eu não vou me forçar a ver esse filme, sinceramente. Eu só ia ver pra reclamar também, porque Jurassic World, enfim, já tá sendo muito ruim há muito tempo. Aqui eu também já vou englobar tudo de Trono de Vidro, então eu comecei a ler Trono de Vidro. Por quê? Porque era uma das minhas metas de 2025. Lá no Instagram eu publiquei, assim, eu fiz uma publicação dos livros que eu gostaria de ler em 2025, porém eu não consegui cumprir ela inteira, porque, enfim, muitos motivos pessoais, igual eu tava falando, muitas coisas aconteceram também. Mas também porque Trono de Vidro era mais por obrigação e porque ele era um famosinho e eu precisava crescer na internet de alguma forma, do que realmente porque eu gostaria de ler ele. Por quê? Porque eu já tinha lido a Cotar, eu sabia que eu não tinha gostado de Cotar, eu não gostava da autora e eu sabia que era da mesma autora, então provavelmente não ia ser legal. E aí eu me forcei a ler. Eu li Trono de Vidro, eu li A Lâmina da Assassina, e A Cura da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, e eu terminei em Rainha das Sombras. Se eu não me engano, ainda tem mais 2 ou 3 livros pra eu ler. Tinha começado outro livro, mas eu não gostei tanto, eu fiquei meio, tanto faz. E aí eu fui ler outras coisas, porque eu não estava tão afim de fazer a obrigação no momento. O Trono de Vidro, no geral, me surpreendeu em relação aos altos e baixos. Eu sempre falo isso na maioria das romantasias que eu leio. Eu não gosto tanto de romantasia. Por quê? Porque parece que eu estou lendo o mesmo livro todas as vezes. Tem coisas positivas pra falar sobre essa trilogia, sobre essa série no geral de Trono de Vidro, mas a maioria delas é negativa por conta dessas coisas. Mas uma coisa que eu sempre falo em relação a essas romantasias é a ideia da história é boa, não significa que ela foi construída de uma forma legal.
atenção. E eu acho que é esse sentimento que eu tenho com Trono de Vidro. É uma história interessante, assim, é um mistério interessante, só que ele não é construído de uma forma legal, ele não é escrito de uma forma legal, os personagens não são legais, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que se tivesse esperado um pouquinho mais pra lançar, tivesse pensado um pouquinho mais na história, tivesse um pouco mais de pessoas colocando o dedo de fora, tipo, eu acho que isso daqui ficaria legal se você fizesse isso, talvez realmente tivesse dado certo, mas pra mim não deu certo. Aí a gente também tem a trilogia que eu conheci, que eu me apaixonei, que foi a trilogia de Sight, que é do Ceifador. E eu lembro de ter visto ele mais ou menos na época de 2020, 2021, que, assim, ele ficou famosinho no TikTok. E aí eu pensei, ele é legal, mas eu não tô a fim de ler agora. E quando eu comecei a ler o livro do Ceifador, eu imaginei que ele era uma coisa totalmente diferente do que eu realmente estava lendo. Eu achei que ele era uma vibe muito mais pesada. Eu achei que ia ser como se fossem as outras histórias de romantasia, assim, que eu estava lendo na época, né? Mas ele fugiu completamente do que eu tava esperando. E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Além disso, eu também fiz um vídeo no TikTok falando sobre as minhas leituras preferidas, né, de 2025. E ele se equipara muito com Jogos Vorazes pra mim. Eu não consigo escolher uma box entre o Ceifador e Jogos Vorazes, porque eu acho que os dois têm essa pegada de falar um pouco sobre essa distopia e falar sobre as coisas, os problemas da sociedade, que não são só problemas do livro, mas que também são problemas que refletem na nossa sociedade. E realmente a gente fica tocado em relação a como a gente vai lidar com isso na vida real, porque apesar dos livros serem legais e eles trazerem essas problemáticas, a gente vive isso na vida real. Então o que eu vou fazer com essa informação? Eu também li Amor Teoricamente, que foi um livro que me decepcionou bastante, da Ali Hazelwood. Eu gosto muito dos livros da Ali Hazelwood, eu já li 3 livros contabilizando com esse, e eu sei que isso é pouco pra eu dizer que eu amo muito essa autora, mas é porque eu realmente gosto da escrita dela e eu me identifico, e eu acho que é um livro de romance que pra mim não é pesado, porque pesado no sentido, assim, de... Eu não sou fã do gênero de romance, então acaba que quando eu tô lendo um livro de romance eu fico, nossa, que chato, nossa, eu não queria estar lendo isso, caramba, como eu queria estar lendo outra coisa. E então eu acho que ela consegue me prender bastante nas histórias dela, apesar de muitas pessoas falarem que é muita cópia um do outro e que é muito clichê, não sei o que. Pra mim funciona, então é o que tá funcionando e eu vou continuar lendo. Porém, eu não gostei tanto desse livro. Acho que em comparação aos outros que eu li, eu achei ele o mais fraco. Mas ainda assim, se eu pegar ele pra ler, eu acho uma leiturinha gostosa, sabe? Eu vou sentar aqui pra ler porque eu não tô fazendo nada. Uma leitura rápida, uma leitura fluida, e é isso, eu só quero me distrair. Eu li Quarta Asa e A Chama de Ferro. Comecei a ler o Ônix, A Tempestade de Ônix, se eu não me engano, que é o terceiro livro de Quarta Asa. E eu não terminei esse terceiro livro, né? Na verdade, eu tô tentando continuar a ler ele agora, mas tá muito difícil, porque eu não tô gostando. Quarta Asa, eu até coloquei lá, quando eu fiz a minha avaliação no Scoob, eu coloquei que ele realmente, eu coloquei mais estrela do que deveria, simplesmente porque eu gostei da imersão na história. E não significa que a história é boa. De novo, muita crítica em relação à escrita da autora. Eu acho que é muita repetição. É aquele meme que a gente conhece de livro de fantasia. Toma aqui 200 informações de uma vez e lide com isso da forma que você quiser. Muitas coisas, assim, que me desagradam nesse livro. Eu acho que Chama de Ferro, inclusive, isso piora. Então, conforme os livros vão passando, isso vai piorando. E sabe, não era pra ser assim, porque conforme os livros vão passando, você tinha que evoluir. Você tinha que evoluir a escrita, você tinha que evoluir a história, e isso não tá acontecendo. Então também foram leituras que eu já sabia que provavelmente não ia gostar, que iam ser muitas críticas, que estavam muito famosinho no TikTok, que geralmente eu não concordo com as pessoas, mas eu li mesmo assim, e essa é a minha opinião até agora. Eu também li o kit de A Cidade dos Fantasmas, que é uma trilogia. Eu fiquei muito impressionada também com esse livro. Eu não gostei tanto dele quanto eu achei que eu fosse gostar, mas ele é legal. Em A Cidade dos Fantasmas, quando você vê a capa dele, você pensa, nossa, uma vibe muito mais pesada, de morte, de sombria, assim, sabe? E no final, não. Ele é uma leitura muito leve, porque ele é juvenil, ele é infanto-juvenil. Então ele não é pra fazer você ter medo, ele não tem coisas realmente muito pesadas. Ele, inclusive, tem até piadinhas, ela tem um fantasma amigo pra fazer piadinhas, pra ficar dando uma leveza pro clima, sabe? Um clima de morte mesmo, porque ela está lidando com a morte de certa forma. Eu acho que ele é escrito de uma forma legal, talvez, assim, algumas pessoas não gostam do final, mas eu gostei do final, porque, se eu tô lidando com um livro infanto-juvenil, eu também tô numa cabeça de uma pessoa infanto-juvenil.
entendeu? É mais ou menos isso que eu penso em relação ao final da história. Aí eu li o livro de Nunca Minta, que é também da mesma autora de A Empregada, e também é autora de vários outros livros famosos em relação a essa pegada um pouco mais misteriosa, assim, de suspense. E assim, eu gostei bastante, gostei mais do que eu imaginaria. Não gostei do início do livro, eu achei que ele tava muito fraco, assim, nossa, realmente esse é o livro que todo mundo fala que é bom. E aí o plot me pegou de uma forma, assim, menino, que meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu não conseguia parar de ler esse livro, eu estava lendo ele na minha aula da faculdade. Desculpa, inclusive, tá? Não façam isso, prestem atenção na aula. E aí, quando eu terminei de ler esse livro, porque eu fiquei lendo ele esse dia inteiro, eu li na aula, eu saí da aula pra ler ele, e aí depois eu voltei pra aula, e depois eu saí da aula pra esperar meu namorado, eu fiquei lendo ele, e eu lembro que quando eu estava terminando de ler ele, eu não conseguia parar, porque veio o plot e eu fiquei, meu Deus, agora eu preciso ler. E meu Deus, o que tá acontecendo e por que está acontecendo? E eu lembro que eu fiz o meu namorado esperar sentado enquanto eu terminava de ler o livro, pra depois a gente ir embora da faculdade, porque eu precisava entender aquela história naquele momento. Eu acho que isso é uma coisa interessante, na verdade, porque eu gostei da escrita dessa autora, assim, igual eu falei. Eu acho que o primeiro plot do livro é bem merda, não vou ficar falando aqui também pra não dar spoiler. Não gostei do primeiro plot desse livro, eu fiquei, nossa, mas você fez isso mesmo? Por quê? Eu continuei porque uma das coisas que eu gosto muito em livros são mistérios. Isso é uma coisa que realmente me prende. Primeiro, eu acho que ela escreve bem em relação a isso, pra prender você no mistério, pra você só saber lá no final. E isso é uma coisa que eu acho que todo autor que escreve suspenses de mistério deveria saber. E eu acho que ela sabe fazer bem. Eu nunca li nenhum outro livro dela, mas eu pretendo ler em 2026. E depois eu li O Despertar da Lua Caída. Esse livro foi muito, muito decepcionante em um nível absurdo. E assim, infelizmente eu não gostei dele de nenhuma forma, o que foi muito triste porque ele foi caro. Ele é capa dura, bonito, né? Infelizmente eu odiei ele. Eu não consigo pensar em nada positivo desse livro, a não ser o fato dele ser capa dura e muito bonito. E isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo que muitos livros de romantasia no geral são feitos dessa forma. Então ele é sempre muito bonito, ele é muito trabalhado por fora, você tem muitas ilustrações, você tem tipo brindes maravilhosos, mas a construção do livro, cadê? Onde fica a construção do livro? Onde fica a escrita? Onde fica a essência? Não existe. Quando eu li esse livro, eu comecei adorando ele. Não por conta da escrita, porque a escrita aqui, porque pra mim a escrita se equipara da Sarah J Maas pra pior. E pra eu falar que uma pessoa escreve pior do que a Sarah J Maas é porque essa escrita deve ser horrorosa. Deve ser a pior escrita que eu já vi na minha vida. Então acredite em mim quando eu falo que ela não escreve bem. Porque ela pega essa questão mais poética, lírica, que não funciona, as piadas não funcionam, e tudo muito repetido, e a personagem é muito chata e você quer terminar aquela história, mas tem 89 capítulos desnecessários. É um conjunto de coisas que me estressa num nível muito grande quando eu falo desse livro. E olha que eu fui muito boa no Scooby em dar 2 estrelas pra ele, porque se eu não me engano eu dei 2,5 ou alguma coisa assim, e eu fui muito boazinha, porque eu poderia ter macetado esse livro muito mais. E o que me interessou nessa história? Quando eu comecei a ler, eu pensei, caramba, esse livro vai ser muito incrível. Não por conta da escrita, igual eu falei, né, porque isso já tava me incomodando, mas porque tem uma construção de mundo. E no fim, parece que ela jogou tudo isso no lixo durante a história, porque nada sobre isso aconteceu, nada sobre isso foi relevante. Pra que você colocou essa informação no livro? Ai, depois de me acalmar um pouco, eu vim aqui falar sobre Verity. Foi uma leitura muito rápida. Foi uma leitura que também me surpreendeu, porque eu não gosto da Colleen Hoover, eu não gosto dos livros da Colleen Hoover, né? Eu acho que eu já falei isso em outros momentos, eu já fiz um vídeo específico da Colleen Hoover. Ela fala muito sobre essa questão do final feliz quando não é necessário, quando é só por ser o final feliz, e também esse negócio do escape pelo sexo, que também é uma coisa que tem nesse livro. Então, são coisas que me incomodam, no geral, nos livros dela, e foi por isso que eu comecei a parar de ler os livros dela. Eu pensei, vou ler Verity, por quê? Porque vai lançar um filme de Verity. E aí eu preciso ler o livro antes de ver o filme, porque a minha cabeça funciona desse jeito. Li o livro e fiquei, caramba, esse livro realmente é bom. Tipo assim, não é como se ele fosse excelente, né? 5 estrelas pra mim também. Mas ele é bom. Muito melhor do que qualquer outro livro que eu tenha lido da Colleen Hoover. É interessante porque você fica no mistério. De novo, é o mistério que me prende, sabe? Então você tem um mistério na sua história e eu fico, caramba, eu vou precisar ficar aqui até o final pra descobrir que bosta é essa. Mesmo que o livro seja uma merda, não que seja o caso desse livro, mas porque eu preciso saber o mistério. E por fim eu li Tudo é Rio. Quando eu li Tudo é Rio, eu fiquei meio a meio, porque eu sei que esse livro, ele é meio a meio pra maioria das pessoas. Então ou ele é 8 ou 80. Então as pessoas ou amam ou odeiam. Só que eu não consigo decidir um lado. Ele é muito difícil. Ele fala de uma coisa muito difícil. Ele fala sobre uma vivência que é real,
que é sobre a violência doméstica, que é sobre a traição, que é sobre muitos problemas familiares. Por ser real, pega mais. Não que os outros fatores dos outros livros não sejam, mas é que eu acho que sempre que você pega, principalmente nesse fator da violência doméstica, eu acho que mexe muito, principalmente comigo, assim, pelo menos eu acho que mexe bastante. E eu acho que é um assunto muito delicado e você precisa tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Eu gostei muito da escrita desse livro, ela me impressionou, na verdade. Gostei que não existem caixas de diálogo realmente, né? Eu não sei exatamente como se fala, mas não tem realmente um parágrafo para cada diálogo. Existe, assim, o diálogo ele acontece no parágrafo corrido e eu achei isso interessante porque eu nunca tinha visto isso. E no final, realmente, o plot foi legal. Eu não tinha descoberto sobre isso, eu não sabia que isso era verdade, eu não sabia que isso poderia acontecer. Só que o final do final que me pega por conta do final feliz, forçado, que não deveria existir. E isso se equipara a Colleen Hoover pra mim em questão do livro dela que ficou muito famoso. O livro É Assim Que Acaba. Quando eu li esse livro, as pessoas falaram que ele realmente era muito pesado, porque ele falava sobre violência doméstica, e ele também falava sobre outras coisas emocionais e tal. E aí eu vi que, primeiro, não é que o assunto não seja pesado, mas eu não achei tão pesado quanto as pessoas falavam na época. E também por conta do final, que não faz sentido nenhum. Me desculpa, pra você que gosta da Colleen Hoover e que gosta desse livro, mas é que não faz sentido nenhum esse final que ela teve. Na minha concepção, no que eu faria, eu não gostaria que isso acontecesse. E eu não gostaria de passar essa mensagem pro público que lê o meu livro. E eu acho que é a mesma coisa com Tudo é Rio. Porque você precisa tomar cuidado com essa mensagem. Porque você imagina uma mulher que tá sofrendo violência doméstica neste momento, né, da vida dela, onde ela tá passando por uma dependência emocional, ou então que ela tá sofrendo violências psicológicas de qualquer forma, violências morais da pessoa que ela está junto. E aí ela lê um livro desse, o que você acha que ela vai pensar? Ela vai pensar em denunciar e sair desse relacionamento? Ou ela vai ver que podem ter outras saídas pra ela? Que pra mim não são saídas que deveriam existir porque não é o correto. É isso que fica difícil, porque também vem muito dessa interpretação de cada um. Mas na minha concepção, esse livro peca muito nesse sentido. Enfim, essa foi a minha retrospectiva literária de 2025. Como vocês viram, eu não consegui bater a meta de 25 livros. Não que eu tenha ficado longe, então sim, eu fiquei satisfeita com aquilo que eu bati de meta. Mas eu também tô aqui pra falar pra vocês que isso não é importante. Quando eu coloco uma meta pra mim mesma em relação à quantidade de livros que eu vou ler no ano, eu não acho que as pessoas deveriam se apegar a isso. Quantas páginas eu vou ler em tantos dias? Quantas páginas eu vou ler? Quantos capítulos eu vou ler? Sabe? Eu acho que números, assim, que são muito fixos, que ficam na nossa cabeça, a gente acaba se cobrando muito. E eu não me cobro muito por conta disso, porque eu também tenho consideração com aquilo que eu passo na minha vida pessoal. Eu não tenho tempo pra ficar lendo livro o tempo inteiro, todos os dias. Tem dias que realmente eu não leio nada. Tem dias que eu termino um livro em um dia, sabe? Eu acho que é normal. Existe também essa parada de eu estou a fim de ler ou eu não tô a fim de ler. Eu tô lendo um livro que eu tô a fim de ler ou eu não tô lendo um livro que eu tô a fim de ler. Então sejam um pouco mais bondosos com vocês mesmos também, tá? Em relação a isso. Não é pra ficar se cobrando e se comparando, principalmente com criadores de conteúdo. Então sim, saiam dessa parada de todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque isso não é verdade. E acho que é isso, vamos continuar crescendo juntos e deixa o like, comenta, compartilha. Inclusive comenta sobre o que você achou de todos os livros que eu li, se você tem alguma opinião específica sobre eles. E principalmente me indiquem livros de mistério que eu tinha pedido também, porque eu realmente olho os comentários de vocês quando vocês me indicam coisas, porque eu realmente gosto de quando vocês me indicam algumas coisas, principalmente quando elas saem do óbvio, ou seja, quando elas não são famosinhas do TikTok.